No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Abel Ferreira, mas não vamos falar de futebol, tampouco de Palmeiras e também nós não vamos falar de torcida. Vamos falar sobre comportamento humano. Eu sou o Douglas Campanhol, especialista comportamental. O canal que você está vendo esse vídeo é sobre comportamento humano e não sobre futebol. Mas sou palmeirense e durante o Mundial eu aproveitei para falar algumas coisas sobre comportamento dentro do futebol e queria aproveitar essa oportunidade para conversar com você sobre futebol, mas também sobre comportamento humano. Então fica comigo nesse vídeo, eu acredito que você vai gostar bastante. Lembrando que este vídeo é um conteúdo educativo, não é um conteúdo opinativo e tampouco um conteúdo contra a pessoa do Abel Ferreira. Eu vou falar aqui sobre ele, Abel Ferreira, profissional, e não sobre Abel Ferreira, pessoa. Tá bom? Então, bora pro vídeo. Você que tá achando aí que eu vou meter o pau no Abel Ferreira, calma, 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 assista o vídeo até o final. Se você quiser levantar críticas usando o que eu falar aqui, fica a seu critério, mas eu vou trazer aqui observações sobre o comportamento dele. E aí, se você acha ruim, se você acha um comportamento bacana, vai de você que está assistindo. Eu estou trazendo esse conteúdo para ajudar você, profissional, que de repente está precisando de ajuda no mercado de trabalho, tem projetos, tem sonhos e quer trabalhar com alguma coisa, quer liderar equipes. Eu vou trazer a personalidade do Abel Ferreira aqui, porque eu acredito que pode te ajudar bastante. Eu fiz um roteiro aqui para me ajudar a trazer as informações, porque eu sou um pouquinho ruim de memória, então eu me complico nas datas. Então, bora pro vídeo e trazer essas informações. Ó, Abel Ferreira chegou em outubro de 2020, vindo da Grécia, do PAOK. Olha o nome do time, PAOK. Ele ganhou, desde que chegou, 2020 Libertadores e Copa do Brasil, 2021 bicampeão da Libertadores, 2022 Recopa, Paulistão e Brasileirão, 2023 Supercopa e Paulistão, 2024 ele fez uma reformulação pequena no elenco, mas não ganhou títulos, e 2025 até o momento não ganhou nada e está disputando o Mundial de Clubes da FIFA. O perfil comportamental de Abel Ferreira é colérico analítico. Para vocês entenderem, ele é explosivo em campo, frio nas coletivas, ele cobra como um general, protege como um pai e ele tem uma alta exigência no foco. Esse é o perfil comportamental do nosso amigo Abel Ferreira. Ele é colérico e analítico. É quase uma bomba explosiva, mas dá certo, a gente vai ver aqui. A forma de comunicação do Abel Ferreira, para você ter uma ideia, é baseada em storytelling. Como que funciona? Ele fala sempre uma estrutura narrativa, com introdução, apresentação de um conflito e uma lição. Você pode perceber que até nas coletivas, na hora de responder o jornalista, ele sempre traz a introdução, o conflito e uma lição sobre aquela situação. É bem legal e é bem diferente isso, porque além dele usar esse recurso narrativo dentro do trabalho dele, dentro das coletivas, se você perceber, a forma como ele conecta as coletivas de imprensa é também em formato de storytelling. Tanto que ele sempre fica questionando o jornalista do tipo assim, por que você está me perguntando isso se eu já respondi lá atrás? Um exemplo disso é janela de transferência. Lá no início da janela de transferência ele fala, preciso de um jogador tal. Aí passa-se o tempo, fecha a janela, ou tá fechando a janela, os caras falam, e o jogador tal? Aí ele pega e fica bravo, porque ele já disse que precisava, ele não retorna a falar. Por quê? Não é porque ele tá de picuinha ou de mimimi com o jornalista, é porque a comunicação dele é formada em storytelling. Então assim, eu já dei essa informação, eu não vou voltar a dar de novo, ela já foi dada, eu disse que precisava. E ele traz muito essa questão da palavra dele não fazer curva, dele ser um cara que sempre cumpre o que fala. Então dentro disso você vai observando essas facetas do comportamento dele. E a comunicação dele é uma comunicação storytelling. Ele se irrita quando a imprensa quebra a sequência dele. Por exemplo, todas as vezes que ele está dentro de um raciocínio, que alguém faz uma pergunta que é fora daquela história.
Porque ele vai para a coletiva, ele não vai para responder pergunta. O Abel Ferreira ele vai para a coletiva para construir uma narrativa. Então, todas as vezes que vem um jornalista que tira a conexão que ele está criando com o torcedor, ele fica muito bravo. Ele não gosta. E é perceptível isso. É por isso que ele dá aquelas respostas atravessadas, é por isso que ele questiona muitas vezes e até um pouco indelicado com o jornalista. Por conta disso. Porque ele está criando uma linha narrativa. E aí o jornalista vai lá e quebra essa linha narrativa dele, perguntando alguma coisa totalmente fora daquilo. Aí ele é curto e grosso, às vezes ele não responde, ou às vezes ele responde atravessado, ou de uma maneira um pouco indelicada. Cada coletiva dele é praticamente um livro da temporada. Se você parar para analisar as questões das coletivas dele, ele vai trazendo muitas mensagens. Porque a forma como Abel Ferreira se comunica é dentro das coletivas, criando uma narrativa, criando uma história para o teu torcedor, para aquela pessoa que está assistindo ele. O objetivo da coletiva dele não é responder os jornalistas, mas é se comunicar com o seu torcedor. Ele traz informações que, se você não for atento e se você for emocionado, você não capta, você não percebe. Então é muito, muito importante quando você for observar a forma como Abel Ferreira está na coletiva, que, primeiro, ele está em storytelling, ele está construindo uma história. Segundo, ele não está falando com o jornalista, ele está falando com você. Terceiro, todas as vezes que ele vai para uma coletiva é para construir uma narrativa dele com o torcedor. Sempre, sempre. É essa a forma de comunicação de Abel Ferreira. Outra coisa também, Abel Ferreira, ele conecta e ele aplica as 48 leis do poder. Eu tenho as 48 leis do poder aqui na minha pequena biblioteca, e só para você ter uma ideia, a lei número 3, não revela a estratégia. Depois você pode pesquisar. Você pode perceber que Abel Ferreira, ele sempre não fala as coisas. Todas as vezes que ele começa a entrar em alguma coisa de estratégia do treino, alguma coisa de estratégia de algo que ele fez, ele corta. Por quê? Lei número 3, não revela as estratégias. Abel Ferreira, ele sempre gosta de ocultar as coisas. Outra lei que ele usa muito dentro do Palmeiras é a lei número 6. Usa frases fortes. Cara, Abel Ferreira é o rei do merchan. Pra tudo ele tem uma frase de efeito. Pra tudo. Tudo. Sabe? Todos somos um. Aquela questão do coração quente, cabeça fria e coração quente. Fazer o mesmo, só que melhor. Ele sempre tem, que é a lei número 6. Lei número 15, ele não alivia em campo. Você pode perceber, ele é intenso. Ele usa muito a lei número 15, que é esmagar os inimigos. Sabe? Então, ó, vamos ver aqui, ó, só para recapitular. Ele oculta as intenções, que é a lei número 3, que é ele não revela as estratégias dele. Ele chama a atenção, que é a lei número 6, que é as frases fortes. Ele esmaga os inimigos, que é a lei número 15, que é quando ele não alivia em campo, ele é intenso, ele é pra cima, ele vai pro confronto, não só dentro de campo, mas nas coletivas também. Muitas vezes ele trata, e até mesmo algumas vezes ele trata o torcedor como um inimigo, que é essa questão da lei número 15. A lei número 35 também ele utiliza muito, que é controlar a narrativa. Ele escolhe um momento certo para tudo. Ele sempre busca o controle das narrativas. Você pode perceber, ele não gosta de perder o controle da narrativa. Se ele perdeu o controle da narrativa, você começa a perceber que ele fica incomodado, ele fica nervoso, ele fica poucas ideias. Este é o nosso Abel Ferreira. Outra coisa também, ele tem a lei número 43, que é trabalhar com corações e mentes, que é os discursos emocionais de Abel Ferreira. É a lei número 43, aonde ele utiliza o discurso de, nossa, emotivo, sabe, trazendo o jogador para perto, trazendo a torcida para perto.
muitas vezes elogiando a torcida, falando o quanto ela é incrível, falando o quanto o que ele tem vivido é maravilhoso. É essa questão de trabalhar os corações e mentes. Agora a questão dos benefícios desse estilo de trabalho, desse estilo de comunicação que Abel Ferreira tem, é que, primeiro, ele implanta uma cultura de excelência. Ele vai lá e ele implementa essa cultura de excelência. Ele cria um elenco resiliente. Ele aumenta o respeito institucional. Ele atrai jogadores de perfil submissos. E ele fortalece a imagem do clube e impõe um padrão interno. Esses são os benefícios da questão do Abel Ferreira, da forma dele se comunicar. Quais são os malefícios? Ele gera desgaste mental e emocional no elenco. Ele cria dependência extrema do próprio técnico. Ele reduz o espaço para leveza e criatividade. Ele afasta os perfis sensíveis e personalidades fortes. E ele também pode causar o isolamento ou ruptura interna com o tempo. Esse é o problema desse perfil que nós temos do Abel Ferreira. E por que eu estou trazendo essa questão do comportamento do Abel Ferreira? Abel Ferreira, ele chega em 2020, ele vem vencendo 2021 e 2022, os campeonatos e tudo mais. E Abel Ferreira, ele chega como, vamos dizer assim, como um leão africano novo, jovem. Que ele pega, se você pegar o leão africano, ele mais ou menos ali na faixa dos 7 anos, 5 anos, ele é um leão prime, assim, vamos dizer. Que foi quando Abel chegou com fome de conquistar território e tudo mais. Porém, como o leão africano, quando ele chega num lugar e ele é esse colérico, ele é esse competidor e tudo mais, ele conquista o seu território, o que ele faz? Ele fica com as leoas lá e ele fica descansando e tudo mais. O problema é que nesse processo do leão muito jovem ter vencido os outros leões mais velhos e conquistado o território, ele tem um período de paz. E nesse período de paz é exatamente o período onde os pequenos leões estão crescendo. E aí você se encontra com um leão africano onde ele tem ali uma idade, ok, de 8, 9 anos, porém ele começa a ser derrotado pelos leões jovens como ele. Não era para ele ser derrotado na verdade, era para ele enfrentá-los e vencê-los. Mas ele acaba sendo derrotado, esses leões, porque eles passaram um período de paz, de tranquilidade, onde eles se acomodaram e perderam aquele anseio, aquela vontade, aquela garra de vencer, de lutar, aquela alma de caçador que ele tinha. E isso faz com que, vamos dizer assim, ele ficou enferrujado. Isso faz com que o leão acabe muitas vezes em perigo e até perdendo a vida dentro da selva por conta desse comportamento dele. Por conta, não do comportamento, mas do hiato de paz. Eu vejo muito bem essa questão quando eu olho para o Abel Ferreira. Ele vem com um leão jovem, pronto para conquistar o território, e ele em 2 anos conquista o seu território. Só que em 2023 e 2024 foi um período, mais 2023, foi um período de paz, onde ele reinou sem precisar conquistar. Isso fez com que ele se acomodasse, fez com que ele parasse no tempo, fazendo com que outros leões mais jovens tivessem tempo para crescer e começar a enfrentar ele de igual para igual. Hoje o Abel Ferreira ele se encontra numa selva onde não só tem ele como um grande leão, mas pelo menos 4, 5 leões para ele enfrentar. E agora tem um problema muito grande dentro disso, porque como ele é o leão mais velho, o leão vencedor, o leão que já venceu, enquanto os outros leões precisam provar o seu valor e provar que podem vencer, ele fica no dilema de um negócio chamado ego. Aonde o ego pode trair ele e fazer com que ele seja derrotado.
E nós vemos isso muitas vezes dentro do comportamento dele, essa briga com o ego. Abel Ferreira não é uma pessoa ruim, é uma pessoa maravilhosa, extraordinária, mas que tem que lidar com essa questão de muito cedo ter conquistado grandes coisas. E dentro disso não ter tido uma cobrança em cima dele, para que ele permanecesse conquistando e fazendo com que ele criasse essa barriguinha, sabe? Essa questão do... Eu falo barriguinha, eu dou até risada um pouco, porque até mesmo o shape dele já não é mais o mesmo shape que ele tinha quando ele chegou. Ele vem ficando, se você observar a postura dele, a coluna um pouquinho mais curvada, ele já não tá com aquela barriguinha shapeada que ele tinha antes e tudo mais. E você percebe nisso, só pega um antes e depois dele. Pega quando ele chegou, o cabelo dele tá mais grisalho, ele envelheceu pra caramba nesse tempo que ele ficou aqui no Brasil. E isso mostra muito essa questão de estar acomodando. Em Rock Balboa, pra você ter noção, no 3, a gente vê o Stallone enfrentando vários lutadores e vencendo, só que eram lutas programadas, onde o treinador dele sabia que ele ia vencer. Então, quando ele vai lutar com Campbell Lane, ele pega e ele tem que enfrentar um cara que está preparado. Ele é derrotado. E quando ele é derrotado, ele fica muito abatido. Por quê? Porque tinha a arrogância do vencedor, que fez com que ele não se preparasse direito. E aí, quando ele pega o leão mais jovem, e ele ainda era jovem, ele acaba sendo derrotado. E aí ele precisa passar por todo aquele processo de treino e trazer o olho de tigre de novo, né? Eu vejo que o Abel Ferreira ele precisa retomar o olho de tigre. Ele precisa voltar a ter vontade e o anseio. O maior erro, na minha opinião, é que em 2022, após várias e várias vitórias e tudo mais, início de 2023, deveria existir uma reformulação dentro do elenco, que não aconteceu. A reformulação vem acontecer agora em 2025, final de 2024 para 2025. E o que acontece? Como eu falei aqui, o perfil de liderança dele exige demais aquela questão da rigidez, de ser tudo muito certinho, tudo muito encaixado, sabe? Ele não é flexível, sabe? Ele é inflexível e ele quer tudo muito alocado, tem que ser tudo da forma como ele quer, como ele deseja. E isso faz com que o Abel Ferreira desgaste muito a mente dos jogadores. O excesso de foco, a cobrança excessiva e tudo mais, faz com que a curto prazo o jogador entregue uma performance muito grande, mas a longo prazo existe o desgaste. E se você não faz a rotatividade desses jogadores, se você não faz o giro desses jogadores, você acaba gerando aquela questão do... Não é que os caras ficam brigados, os caras ficam cansados, os caras ficam de saco cheio dessa questão. Porque eles já venceram, por que ficar me cobrando de novo? Pô, já venci, por que de novo essa exigência, essa exigência? E ele é um cara que precisa ser do jeito dele. Não é assim, faz aqui e tudo mais, tal. Tanto que, como eu falei, o perfil comportamental dele não abre margem para improviso, para, sabe, sacadas e tudo mais. E você vê isso dentro de campo. Você não vê jogadores improvisando, dando um drible, dando um passe diferente. É tudo muito engessado. E isso, a curto prazo, funciona muito. Ainda mais quando você pega um time, um elenco ou uma empresa que está ali sofrendo com algum processo de defasagem e tudo mais, como o Palmeiras estava passando por um processo de trituradores de técnicos, né? Então ele chega e ele constrói essa estrutura. Só que essa estrutura, com o passar do tempo, faz com que os jogadores fiquem desgastados, os profissionais, se formos trazer para uma empresa, fiquem desgastados. E é aí que mora o grande perigo de toda essa situação. Então, baseado nisso, a conclusão é que Abel Ferreira ele lidera como com quem comanda uma guerra, sabe? É estratégia, é intensidade, é controle narrativo. Ele funciona e dá resultado, mas cobra caro o resultado que ele traz. É caro, porque ele é um centralizador. A empresa, vamos trazer, vamos sair um pouco do futebol, vamos trazer para a empresa.
É aquele líder que é centralizador, que vai entregar um resultado absurdo, mas vai estourar toda a equipe de profissionais, vai estourar todas as relações de profissionais e vai fazer com que as pessoas ali fiquem cansadas, esgotadas, um burnout, sabe? Tipo, meu Deus do céu, tô cansado. Porque o workaholic é trabalho, 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 trabalho o tempo inteiro. Compreende essa questão? Ah, Douglas, então ele é uma péssima pessoa com relacionamento? Não. É provado que ele é um cara que cobra, exige, mas protege. Ele assume a responsabilidade e ele protege o elenco dele demais. A ponto dele desgastar a imagem de uma pessoa, de um profissional, de tanto protegê-la. Porque ele insiste, 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 mesmo com a pessoa não entregando, sabe? E isso vem muito daquela síndrome de Deus, né? Do tipo assim, eu tenho o poder de fazer com que essa pessoa dê certo e fique insistindo, insistindo, e às vezes essa pessoa não vai dar certo. E ele tem um pouco dessa síndrome de Deus, às vezes, de achar que insistir no ser humano ali vai fazer com que a pessoa desenvolva, e às vezes não dá, às vezes precisa deixar a pessoa no tempo dela, no time dela, para que ela mesma se recupere. Então, esse é o perfil do Abel Ferreira. Eu trouxe essas informações, eu trouxe um pouquinho dessas características, não para criticá-lo, também tão pouco para falar que eu gosto dele, eu não gosto dele e tudo mais. Eu acredito que isso possa ajudar você, de repente, que é torcedor do Palmeiras, ou você que é empreendedor, é empresário e está querendo crescer na sua vida profissional e pegue as coisas boas. Abel Ferreira ele tem muitas características excelentes como profissionais e algumas características já não são tão excelentes e é normal. Como eu falei aqui, eu trouxe para vocês a questão dos benefícios que ele traz. Ele traz aqui, ele implementa uma cultura de excelência, ele cria um elenco resiliente, ele aumenta o respeito institucional, ele atrai jogadores de perfil submissos, fortalece a imagem do clube e impõe um padrão interno. E se você for analisar, ele fez isso no Palmeiras. Só que os malefícios a longo prazo são: gera desgaste mental e emocional no elenco, cria dependência extrema do próprio técnico, reduz o espaço de leveza e criatividade, afasta perfis sensíveis e ele pode causar isolamento ou ruptura interna com o tempo. Eu espero que isso não chegue a acontecer no Palmeiras. De verdade. Mas assim, é essas questões que a gente tem sobre o comportamento humano do Abel Ferreira como profissional. Lembrando, é um vídeo educativo, não é opinativo, é uma informação que eu trago aqui para você só como avaliação. Não estou aqui querendo levantar a picuinha nem nada, é só informativo, tá bom? Eu falo várias e várias vezes isso para ninguém pegar um corte disso daqui e sair postando que nem doido na rede social, na internet, falando que informação é só uma avaliação, tá bom? Sou Douglas Campanhol, especialista comportamental, e eu te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, comentar, curtir e compartilhar o vídeo. Até a próxima!